Leitura comentada do livro O Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. A gente segue aqui lendo os pequenos mini capítulos dentro de cada capítulo, para não ficar muito cansativo, nem para mim que estou lendo aqui esses capítulos, nem para você que está aí do outro lado ouvindo essas palavras. A intenção é justamente que a gente absorva profundamente esses ensinamentos e não que a gente passe por cima de uma maneira rasa, superficial. Então esse é o intuito dessa leitura comentada aqui. O nome desse subcapítulo é A Nova Consciência Emergente. A maioria das religiões e tradições espirituais compartilha a ideia de que nosso estado mental normal é prejudicado por uma imperfeição fundamental, o distúrbio a que me referi. No entanto, além dessa percepção da natureza da condição humana, que podemos chamar de má notícia, há uma segunda percepção, ou a boa notícia, que é a possibilidade de uma transformação radical na nossa consciência. Nas mensagens hinduístas, e em alguns casos também no budismo, essa mudança é chamada de iluminação. Nos ensinamentos de Jesus, de salvação. No budismo, de fim do sofrimento. Outros termos usados para caracterizá-la são libertação e despertar. Então, só fazendo uma introdução aqui desse primeiro parágrafo, quando ele fala o distúrbio que ele se refere no anterior, é o distúrbio do ego, da identificação com a nossa mente e com o que ela fala para a gente, com os pensamentos que ela gera, geralmente de julgamento, que leva ao sofrimento. E aqui ele coloca uma abertura disponível para a gente, que de acordo com várias religiões tem um certo nome, mas que na verdade aqui a gente está falando do processo de despertar da consciência para o que a gente é de verdade, né? Essa consciência experimentando a forma humana. E quanto mais conectados a gente estiver com essa consciência maior, menos identificados a gente vai estar com o nosso ego e, assim, consecutivamente, com o sofrimento. Então, essa é a verdadeira libertação. Porém, por mais simples que possa parecer essa receita, a gente sabe que na prática não é bem assim, que a gente precisa estar sempre atentos, sempre treinando a nossa mente para entrar num estado maior de consciência, porque a tendência da mente é se fechar no que está acontecendo naquele momento, nos julgamentos que ela está acostumada a fazer. Então aqui é um processo, e eu diria que é um processo para a vida toda, mas dar esse primeiro passo, perceber que existe algo além do que a vida que a gente leva, que a maneira que a gente pensa e de certa forma lê a nossa realidade é muito confortante, porque a gente sabe que existe luz no fim do túnel. A maior conquista da humanidade não são as obras de arte nem os inventos da ciência e da tecnologia, mas a identificação do seu próprio distúrbio, da sua própria loucura. No passado distante, alguns indivíduos chegaram a fazer esse reconhecimento. É provável que um homem chamado Siddhartha Gautama, que viveu há 2.600 anos na Índia, tenha sido o primeiro a ver essa questão com absoluta clareza. Depois, o título de Buda lhe foi concedido. Buda significa aquele que despertou. Praticamente na mesma época, outro dos mestres despertos da humanidade surgiu na China. Seu nome era Lao Tse. Ele deixou um registro dos seus ensinamentos na forma de um dos livros espirituais mais profundos já escritos, o Tao Te Ching. É interessante ele comentar aqui que a maior conquista da humanidade não é o que ela cria, né? As obras que ela faz, seja tecnológicos, seja artísticos, mas sim quando a gente começa a identificar os nossos padrões mentais, os nossos distúrbios que levam a uma certa loucura na humanidade, que leva as pessoas e a humanidade enquanto coletividade a fazer coisas absurdas.
Eu acho que esse vislumbre da consciência que alguns avatares, né, que alguns seres mais iluminados vieram trazer para a Terra, é o maior presente que a gente pode receber, maior do que qualquer invenção já feita. É isso que eu sinto, e eu acho que quando a gente se conecta com esses ensinamentos e absorve a profundidade deles, colocando em prática na nossa vida e vendo os resultados, não tem sensação melhor do que quando a gente pode usufruir, sim, de um bem, de uma descoberta, de algo que favorece o nosso conforto e simplifica a nossa vida, mas não tem comparação quando é algo profundo para a nossa alma, um alimento espiritual mesmo. Reconhecer a própria loucura marca, obviamente, o surgimento da sanidade, o início da cura e da transcendência. Uma nova dimensão da consciência começava então a emergir no planeta, a primeira tentativa de florescimento. Aquelas pessoas raras se dirigiam a seus contemporâneos falando sobre pecado, sofrimento e ilusão. Diziam: observe seu modo de viver, veja o que você está fazendo, o sofrimento que está causando. Depois indicavam a possibilidade de despertar do pesadelo coletivo da existência humana normal e mostravam o caminho. Olha que lindo isso, né? Comparar esses seres com as primeiras florzinhas que desabrocharam na Terra, aquela comparação linda que ele fez no começo, né? E a gente pensar que nós somos essas flores raras desabrochando cada vez mais. Então, nessa época, né, muitos anos atrás, poucas flores ainda estavam desabrochando, elas foram as primeiras, e agora a gente já consegue olhar para a Terra e ver um grande jardim nascendo, porque não somos mais poucos, né? Estamos crescendo cada vez mais em número, porque muitas pessoas estão despertando desse sonho do sofrimento, dessa ilusão que a gente vive aqui na Terra por estarmos totalmente identificados com a mente e com o que ela acredita, com o que ela julga. Então isso é muito importante, esse movimento sendo feito, e o primeiro passo é sempre tomar consciência. Então quando ele fala de reconhecer a própria loucura, é justamente tomar consciência que a maneira que eu penso, que a maneira que eu vivo, que a maneira que eu levo a minha vida não faz bem para mim e nem para a humanidade. Então esse é o primeiro passo, e nós estamos dando os primeiros passos nesse caminho do despertar. O mundo ainda não estava preparado para esses mestres. No entanto, eles foram uma parte crucial e indispensável do despertar humano. Inevitavelmente, na maioria das vezes, não chegaram a ser bem entendidos por seus contemporâneos, nem pelas gerações seguintes. Seus ensinamentos, embora simples e eficazes, acabaram sendo distorcidos e mal interpretados, em alguns casos até mesmo na maneira como foram registrados por escrito por seus discípulos. Ao longo dos séculos, acrescentaram-se muitas coisas que não tinham nada a ver com as mensagens originais e que eram reflexos de uma incompreensão básica. Alguns desses sábios foram ridicularizados, insultados ou mortos, enquanto outros passaram a ser venerados como deuses. Os ensinamentos que indicavam o caminho que se encontra além do distúrbio da mente humana, a porta de saída da loucura coletiva, foram desvirtuados e tornaram-se eles mesmos parte da insanidade. Então aqui ele fala dessa distorção inicial que aconteceu quando esses primeiros mestres começaram a surgir. É natural que a mente ela tenda a distorcer as coisas que saem do controle dela, que saem do mais do mesmo em que ela vive, para que possa caber no padrão dela, para que possa caber na caixinha em que ela vive. Então, dentro desse sistema de crenças no qual ela está encaixada, se vem algo que de certa forma questiona aquilo ou traz uma nova visão, num primeiro momento é natural que ela tenda a se fechar. É natural que ela tenda a querer manter o status quo. Então isso acontece com todo mundo. Num primeiro momento a gente tende a resistir, a gente tende a se fechar naquilo que a gente acredita, porque é aquilo com o que a gente está acostumado.
mas num segundo momento a gente para, a gente reflete, tá, isso que eu vivo, a maneira que eu penso, me ajuda, me faz ter uma vida elevada ou me faz cair sempre no sofrimento? E aí a gente começa a pesar. Para algumas pessoas esse é um processo mais rápido, para outras pessoas é um processo mais lento, depende do nível de identificação que a gente tem com a nossa mente e com o que ela nos diz. Porque aquilo que a gente ouve, né, que a gente pensa e acredita que é verdade e leva aquilo muito a sério, quanto mais identificado eu tô com essas minhas verdades internas, que muitas vezes foram instaladas, colocadas pelo mundo externo, pela sociedade, pela família, mas se eu me apego àquilo, quanto mais apegado eu tiver, mais difícil vai ser soltar. E esse é um processo, de certa forma, natural, entre aspas, desse sistema chamado mente. Assim, as religiões, numa grande medida, firmaram-se como forças divisoras em vez de unificadoras. Em lugar de estabelecerem o fim da violência e do ódio por meio da compreensão da unicidade fundamental de toda a vida, elas suscitaram mais violência e ódio, mais separações entre indivíduos, religiões e até mesmo rupturas dentro de um mesmo credo. Tornaram-se ideologias, sistemas de crenças com os quais as pessoas podiam se identificar, e elas os usavam para ressaltar sua falsa percepção do eu. Por meio dessas crenças, elas se classificavam como certas e chamavam os outros de errados. Assim, definiam sua identidade diante dos inimigos, os outros, os não crentes ou crentes equivocados, e algumas vezes consideravam-se no direito de matá-los. O homem feito de Deus, entre aspas, na sua própria imagem. O eterno, o infinito, o inominável foi reduzido a um ídolo mental no qual as pessoas tinham de acreditar e que devia ser venerado como o meu Deus ou o nosso Deus. Olha que forte o que ele traz nesse parágrafo, porque é justamente a história das religiões humanas, o como aquilo que começou com uma ideia inicial de um ser desperto, de um ser que começou a questionar a vida como era vivida naquele momento e trazer uma nova percepção da realidade, aquilo foi totalmente desvirtuado, distorcido para caber no sistema de crenças vigente. E aí começaram-se todas as questões, ou seja, a mente, o ego, como ela é conflituosa, belicosa, ela transforma até uma mensagem de luz e amor que vem trazer o despertar da consciência em massa para esse processo de manipulação, de guerra, que daí vai também para a religião. Essa é uma parte que pessoas muito fanáticas religiosas teriam dificuldade em aceitar e entender e com certeza pensariam, mas não, a minha religião ela não faz isso, a minha religião é a melhor ou a minha religião é a certa. Então, se esse parágrafo causa algum tipo de incômodo para você ou traz alguma sensação de que não se encaixa, né, dentro da religião que você tem ou daquilo que você acredita, é porque você está identificado ou identificada com o seu ego, com a sua mente e com as identificações que ele faz. Então é bem interessante aqui a gente se aprofundar. Se isso não causa nada em você, se você é uma pessoa que já não tem, né, uma identificação religiosa ou já está buscando de uma maneira mais independente o despertar espiritual, isso acaba sendo apenas parte da história, tá? Mas é interessante usar isso aqui para refletir sobre o nosso lugar nisso. Se até hoje a gente, de alguma forma, ainda tem essas concepções. Inclusive, quando a gente olha para as religiões, né, de um olhar de quem não se identifica com nenhuma, não segue nenhuma, mas também as julga, tá? Como certas ou erradas. Como essa eu confio mais ou essa eu acredito mais, tá? Mesmo quando a gente não tem religião, sair desse lugar de julgamento, porque toda vez que a gente julga, nós estamos na mente. Toda vez que a gente unifica, que a gente pensa como unidade e vê as pessoas apenas como inconscientes, não como certas ou erradas, a gente está na consciência maior. E mesmo assim, apesar de todos os desvarios perpetrados em nome das religiões,
a verdade que elas indicam não deixa de brilhar em sua essência, ainda que fracamente, através de muitas camadas de distorção e interpretação errônea. É improvável, porém, que alguém seja capaz de percebê-la, a não ser que já tenha tido pelo menos lampejos da verdade dentro de si. Ao longo da história, sempre houve indivíduos raros que vivenciaram uma mudança de consciência e, assim, detectaram em si mesmos aquilo que é apontado por todas as religiões. Para descrever essa verdade não conceitual, eles usaram a estrutura conceitual das próprias crenças religiosas. Então aqui ele fala da verdade por trás de todas as religiões. No fundo, elas buscam a mesma coisa e elas contêm lapsos da consciência maior. De certa forma, quem começou, quem criou essas religiões, eles trouxeram uma mensagem de paz, amor e unificação como todo. Foi a mente, o ego da humanidade, das pessoas que ainda não estavam prontas para despertar ou não estavam dispostas a isso, né? A própria resistência que é sendo criada quando uma ideia nova é apresentada, foi isso que fez com que a distorção acontecesse. Mas na verdade, no fundo, toda religião ela traz esse convite para o eterno, ela traz esse convite para o inominável, para aquele que não se pode ver, para essa energia maior que permeia tudo que existe, não importa a religião, não importa a nacionalidade, não importa o planeta, né? Porque aqui a gente vai no nível universal, no nível cósmico. E cada um de nós só vai poder tocar essa verdade dentro de si. A religião, o autoconhecimento, todas as ferramentas que a gente tem hoje de uma maneira mais moderna, né? Eu acho que a religião foi o primeiro lapso ali, foi uma primeira tentativa de fazer essa conexão. E hoje a gente tem, né, ferramentas mais modernas, digamos assim, terapias e maneiras de pensar, né, filosóficas ou espiritualistas, mas o caminho ele é sempre para dentro, ele é sempre interno, porque só dentro da gente a gente vai conseguir se conectar com a consciência maior que a gente é. Não vai ser fora, porque fora é apenas uma projeção. Por meio de alguns desses homens e mulheres, escolas ou movimentos se desenvolveram dentro de todas as religiões importantes e representaram não só uma redescoberta, mas em determinados casos, uma intensificação da luz do ensinamento original. Foi assim que o gnosticismo e o misticismo se estabeleceram nos primórdios do cristianismo e no cristianismo medieval. O mesmo ocorreu com o sufismo na religião islâmica, com o hassidismo e a cabala no judaísmo, com o Advaita Vedanta no hinduísmo e com o Zen e o Dzogchen no budismo. Quase todas essas escolas eram iconoclastas. E aí eu fui procurar, né, só para a gente não ficar na dúvida, é uma pessoa que destrói as imagens religiosas, símbolos ou monumentos, ou quem não acredita no culto ou na idolatria de qualquer coisa ou pessoa. Na verdade, ele prossegue e acaba explicando isso também. Elas se opuseram a numerosas camadas de conceituações e a estruturas mentais enfraquecidas. Por essa razão, a maior parte delas foi vista com suspeita e hostilidade pelas hierarquias religiosas estabelecidas. Seus ensinamentos, ao contrário das doutrinas da religião principal, enfatizavam a compreensão e a transformação interior. Foi graças a essas escolas esotéricas que os credos mais importantes recuperaram o poder transformador dos seus preceitos originais. Embora na maioria dos casos apenas poucas pessoas tivessem acesso a elas. Esses movimentos nunca se expandiram o bastante para exercer uma influência significativa sobre a profunda inconsciência coletiva que predominava. Ao longo do tempo, algumas dessas escolas se tornaram rigidamente formalizadas ou conceitualizadas para permanecerem eficazes. É bem interessante o que ele traz aqui, porque ele está dando um panorama geral da história da religião na humanidade. Isso é muito profundo.
Isso envolve um estudo muito maior que a gente está tendo aqui resumido em apenas um parágrafo. Mas o que ele quer dizer aqui é que foram criadas religiões que começaram de um conceito simples de um ser iluminado que trouxe novas propostas para a Terra, para o despertar da consciência da humanidade, e elas foram distorcidas muitas vezes ali só pelo discípulo. Por quê? Quando eu falo alguma coisa, então agora eu estou aqui proferindo algumas palavras, falando com quem está me ouvindo do outro lado, eu não tenho controle nenhum, eu não sei o que a outra pessoa vai entender. Então muitas vezes o que eu falo, principalmente quando é uma mensagem nova, quando é uma mensagem profunda, quando envolve uma camada muito maior do que aquela com a qual a gente está identificado e acostumado, muitas vezes há essa distorção na mensagem, na tradução daquilo que a gente recebe. Então, o que houve foi isso, aconteceu essa distorção e a própria mente, né, das pessoas que estavam no poder, para não perderem esse poder, elas institucionalizaram aquelas mensagens e transformaram numa religião, um conjunto de crenças, de dogmas, de ritos que deveriam ser seguidos exatamente da mesma forma. Mas mesmo dentro dessas religiões, alguns movimentos paralelos se desenvolveram, que é o que ele cita ali, né? O gnosticismo na Igreja Católica, o sufismo na região islâmica, o zen no budismo. Quer dizer, são escolas paralelas onde o conteúdo ele é mais voltado para a parte profunda, esotérica, real de transformação interior, e não só no conjunto de regras, de ritos, de maneiras de agir e de ser. Tá? Então é isso que ele traz aqui, como mesmo dentro dessas hierarquias aconteceu também um processo, né, de criação de uma nova vertente um pouco mais profunda daquela religião maior. Só que enquanto a religião maior ela alcança as massas, esse grupo menor ele acabou ficando muito restrito, né? E aqui a gente está falando também do ocultismo, porque o ocultismo inicialmente significa um conhecimento oculto, não é algo negativo, não é algo das sombras, mas sim dentro dessas religiões, essas escolas que eram formadas, mas que ficavam restritas a poucos membros. E isso era necessário naquele momento para que não se desvirtuasse também e acabasse virando uma outra religião, né? Como o próprio protestantismo acabou fazendo com a Igreja Católica. Tá? Então aqui é mais uma história da religião, mas o que eu quero que a gente guarde, que a gente entenda, só para a gente fechar, que é bem interessante ter esse panorama do quanto uma mensagem ela pode mudar a consciência da humanidade, mas ela também pode acabar sendo institucionalizada e desvirtuada de certa forma. Então, o importante dentro do despertar da consciência é sempre buscar a transformação interior, é sempre buscar remover essas camadas da mente e da identificação com o nosso ego para acessar uma parte interna que é pura luz e consciência, que é feita de amor, que ama a tudo que existe e que vê essa experiência na Terra como uma mera ilusão da forma, porque no fundo tudo é essência. Tudo parte desse Criador primordial. Nós somos essas centelhas do Criador. E é essa profundidade, essa sensação, essa conexão que não vem através do intelecto, é o que a gente precisa acessar. E a gente vai acessar um dia dentro do nosso processo de despertar da consciência. Cada um no seu tempo, cada um no seu momento. Mas todos estamos indo, de certa forma, em direção a isso. Então, com essa reflexão, eu encerro esse mini capítulo e a gente continua no próximo aqui juntos.